Na presença de Deus, família. Que vençam hoje, amanhã e sempre, amém? Quem está feliz, dá glória a Deus. Coloquem-se sobre os vossos pés nesta noite maravilhosa, neste maravilhoso início de semana. Eu quero declarar e decretar sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os teus bens, sobre as suas posses, que esta é a melhor semana da sua história, em o nome de Jesus. Nós estamos num tempo muito precioso, uma temporada sobrenatural. Diga sobrenatural. Mais uma vez, sobrenatural. Sim, o sobrenatural do Senhor te localiza e te alcança em nome de Jesus, o Rei da Glória. Este é o tempo de cura, este é um tempo de liberdade, este é um tempo de provisão, este é um tempo de vitória no nome de Jesus. Eu declaro vitória sobre as tuas guerras em nome de Jesus. Eu declaro vitória sobre as tuas lutas no nome de Jesus. Eu declaro vitória sobre as tuas batalhas no poderoso nome de Jesus. Glória a Deus. Quantos recebem? Glória a Deus. Eu recebo também, Senhor. Por gentileza, pegue a sua espada, a sua Bíblia, e abra a sua Bíblia. Salmo capítulo 19. Vamos ler do verso 7 ao 10. Salmo 19, do verso 7 ao 10. Glória a Deus. E assim está escrito: a lei do Senhor é perfeita. Diga a palavra de Deus é perfeita. Olha o que a palavra de Deus ela quer realizar. Ela quer fazer na sua vida, na sua família. Veja bem, a lei do Senhor é perfeita e revigora todo o ser. As palavras que vêm do Senhor são dignas de confiança. Diga: eu confio na palavra do Senhor. Eu confio na palavra do Senhor. São dignas de confiança e transformam os mais humildes em sábios. Oh, glória! Aleluia! Verso 8, por favor. Glória a Deus. Os preceitos do Senhor são justos e proporcionam alegria ao coração. Que maravilha, hein? Quantos estão já mais alegres, mais felizes só de ouvirem esta palavra que está sendo liberada? A palavra proporciona alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são cristalinos e iluminam o entendimento. Uau! Verso 9. Glória a Deus. O temor do Senhor é puro e permanece eternamente. As ordenanças do Senhor são verdadeiras e todas igualmente justas. As ordens do Senhor são verdadeiras e são justas. Amém? Deus jamais irá lhe pedir, lhe ordenar a fazer algo que vá contra quem Ele é. O Senhor é justo, sim ou não? Logo, todas as suas ordenanças são igualmente justas. Dá glória a Ele. Verso 10, por favor. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro refinado. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Dá glória a Jesus e aplauda o nome dEle. Aplauda a palavra do Senhor, que é o próprio Senhor, que é mais desejável do que o ouro refinado, que são mais palatáveis, mais doces do que o mel, do que as gotas do favo de mel.
Aleluia, glória a Deus. Deus tem uma palavra para a sua vida nesta noite. Deus tem uma palavra de destino na sua família, para a sua família nesta noite. Uma palavra muda destinos. Diga comigo, uma palavra muda destinos. Quantos creem nessa realidade? Eu creio. Uma palavra, ela é capaz de mudar rotas, mudar destinos. Eu não sei como você se encontra agora, mas esta palavra vai mudar o seu destino em nome de Jesus. Eu quero profetizar isso sobre a sua vida. Eu quero profetizar isso sobre a sua família. Eu quero profetizar isso sobre todas as áreas da sua vida, no nome poderoso, o nome de Jesus. Sejam todos bem-vindos ao serviço à família. Amém? Cadê as famílias preciosas do Senhor? Glória a Deus. Diga, eu e minha casa servimos ao Senhor. Diga, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Diga mais uma vez, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Glória a Deus. É tempo de decretos, queridos. Nós estamos em uma estação de guerra. Diga, é guerra. Amém. Nós estamos na estação em que os reis saem para a guerra. E reis estabelecem decretos. Reis liberam decretos. Então, quando você abriu a sua boca para dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor, você acabou de liberar decretos no poderoso nome de Jesus. E eu quero que você nesta hora erga suas mãos, erga a sua voz e comece a orar, liberar decretos no nome de Jesus. Ore a vontade de Deus no nome de Jesus. Muitas vezes estamos a orar errado, muitas vezes estamos a orar de forma incompleta. Nós pedimos coisas que o Pai já nos deu. Nós queremos que Ele faça aquilo que Ele nos ordenou a fazer. Então faça aquilo que Ele te ordenou a fazer no nome de Jesus, o Rei da Glória. Aleluia. A Bíblia diz que Ele ouve aos que clamam e Ele responde aos que oram. Então ore de acordo com a vontade de Deus nesta hora. Ore de acordo com a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que você seja saudável, que você seja feliz, que você seja próspero, que você viva a santidade, viva a verdade, que você viva na liberdade do Senhor. Então declare e decrete isso no nome de Jesus, o Rei da Glória. Amém. Ore por você nesta hora. Ore pela sua família nesta hora. Ore pelos seus parentes nesta hora. Ore pelo seu emprego nesta hora. Ore pela sua empresa, o seu empreendimento nesta hora. Ore pelo seu bairro nesta hora, sua vizinhança no nome de Jesus. Decrete a vontade do Senhor. Decrete a perfeita vontade do Senhor. Aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Ore pela sua cidade, ore pela sua igreja, sua família espiritual, ore por ela. A sua igreja precisa das tuas orações. Declare e decrete a perfeita vontade do Senhor no nome de Jesus. Pai, nós oramos no nome de Jesus. Nós declaramos e decretamos a sua vontade, Pai. A tua palavra, que é mais desejável do que o ouro, mais do que muito ouro refinado, que é mais doce do que o mel, do que as gotas do favo de mel. A tua palavra, Senhor, que é verdadeira. A tua palavra que nos dá ânimo, que nos dá alegria. A tua palavra que nos traz entendimento, que ilumina os olhos do nosso entendimento. A tua palavra, Senhor, ela nos revela a sua vontade a nós. E é o que nós declaramos no nome de Jesus, o Rei da Glória, que nós vencemos as lutas que chegaram a nós. Nós vencemos as batalhas que chegaram a nós. Nós vencemos as guerras que se levantaram contra nós. Não há demônio, não há espírito maligno, não há espírito de trevas, não há espírito de divórcio, não há espírito de enfermidade, não há espírito de engano, não há espírito de mentiras, não há espírito de religiosidade, de pobreza, espírito de escândalo, espírito de ira, espírito de medo e qualquer outro espírito que possa prevalecer contra a tua igreja.
que possa prevalecer contra os teus filhos. Os teus filhos são mais do que vencedores. Eu sou filho de Deus. Eu sou nascido da água e do Espírito. Eu estou firmado na rocha inabalável. Eu estou firmado em Cristo Jesus. Eu pelejo e venço em nome de Jesus. O meu destino é viver a vontade de Deus. Eu vivo a vontade de Deus. Eu vivo a perfeita vontade de Deus. Sou saudável, sou próspero, sou feliz, sou abundante no nome de Jesus, o Rei da Glória. E não há mentira satânica que possa permanecer contra mim, prevalecer contra os meus. Rejeito as mentiras agora. Rejeito os enganos agora. Rejeito tudo que é contra a palavra de Deus agora. O meu estado atual não define a maneira que eu vou terminar, que eu irei passar a viver a partir de agora. O que determina a minha maneira de viver, o modo da minha família viver, é a palavra de Deus. Ela é a verdade. Eu vivo segundo a verdade. Você vive segundo a verdade? Diga: eu sou liberto pela verdade. Eu sou liberto para viver Cristo. Eu sou liberto para adorar a Cristo. Eu sou liberto para viver o céu desde aqui na terra. Se você crê nisso, aplauda o nome do Senhor. Diga amém. 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 Quem é que vive ao seu nome e ao seu povo? Eu declaro e decreto vitória sobre a tua vida e família. Esta é uma noite de vitória para você e os teus. Eu estou certo que quando você chegar no seu lar, o problema já foi. Porque você tomou a melhor decisão da sua vida. Uma das estratégias satânicas malignas é de amedrontar, é de exercer pressão. E muitas vezes as lutas, as batalhas, as guerras trazem isso contra nós. E aí nós ficamos com medo. E ao invés de lembrarmos que o espírito que nós recebemos não é espírito de escravidão para termos medo, mas sim espírito de ousadia, de poder e de amor, nós nos esquecemos e aí ficamos com medo. E aí não nos movemos, ficamos paralisados, porque o medo paralisa. Eu declaro e decreto que o medo não pode mais te paralisar. Você é livre para avançar e vencer no poderoso nome de Jesus. Essa estratégia satânica contra a sua vida já não funciona mais. Aplauda o nome do Senhor Jesus, o Rei da Glória. Diga glória a Deus. Aleluia. Antes de você sentar, eu gostaria que você profetizasse a 4 pessoas diferentes. Profetize no nome de Jesus que esta é a melhor noite desta pessoa. Saia do seu lugar, vai lá, profetize. Eu profetizo aqui na internet: essa é a melhor noite da sua vida e da sua família. Nenhuma arma forjada de Satanás contra ti prospera. Você e os teus saem deste lugar mais que vencedores, porque Cristo Jesus aqui está. Ele é quem dá a vitória. Ele que define o resultado da batalha, da luta e das guerras. Glória a Deus. É Jesus quem define o resultado das batalhas. Tudo bem, doutora? Glória a Deus, que maravilha. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Santo é o nome do Senhor. Espírito Santo, Tu é mais do que bem-vindo. É na comunhão dos filhos que o Senhor se manifesta. Olha, Senhor, a comunhão dos filhos. Olha, Senhor, a comunhão
entre nós que aqui estamos e aqueles que estão do outro lado da telinha. Derrama da sua graça, derrama do seu favor. Eu clamo, Senhor. Eu clamo por mim, eu clamo pelos meus. Eu clamo, Senhor, pelos teus filhos. Em o nome de Jesus. Que o teu nome seja louvado mais uma vez no meio da tua congregação. Nós viemos entregar o nosso culto ao Senhor. Nós não viemos atrás de algo que o Senhor possa nos dar. Nós viemos entregar tudo o que temos e somos. Completamente. Limpos de mãos, puros de coração. Nós nos achegamos ao Senhor, certos de que um coração quebrantado, um coração humilde, o Senhor não rejeita. O Senhor não rejeitará. Diga assim: Senhor, Papai, perdoa os meus pecados, perdoe as minhas faltas. Diga: eu perdoo, eu me perdoo, eu perdoo todos aqueles que cometeram faltas contra mim, que pecaram contra mim, que me feriram, que me decepcionaram, que me agrediram. Eu os perdoo. Me perdoe. Perdoe estes, pois não sabem o que fazem. Senhor, as minhas mãos, mostre suas mãos para Ele. Diga: as minhas mãos precisam do teu toque. Coloque a mão no seu coração. Diga: meu coração necessita da sua palavra. Diga, coloque a mão na sua boca. Diga: a minha boca, os meus lábios necessitam te louvar e te adorar. Coloque a mão na sua cabeça. Diga: a minha mente, as minhas emoções e as minhas vontades precisam estar submetidas ao governo do teu Espírito, por meio da tua palavra. Diga: eu preciso de ti, Senhor. Eu me rendo a ti, Senhor. Eu estou na fonte da minha existência, e deste lugar não saio nunca mais. Amém. Receba a vida de Deus. Que o sangue de Jesus seja sobre ti e todos os teus agora. Todo medo se vai. Toda acusação se vai. Todo remorso sai. E só resta espaço para a verdade da palavra de Deus, para a realidade do reino de Deus que aqui está. Amém? Emanuel. Sentem-se na presença de Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Uau, eu estou feliz por estar com todos vós. Sabe, queridos, eu os encorajo a não deixarem nada e nem ninguém os impedir de viver a vontade de Deus. Não deixe que nada e nem ninguém te impeça de viver a vontade de Deus. Quando eu digo nada, é nada. E quando eu digo ninguém, é ninguém. A palavra de Deus diz: quem nos separará do amor de Deus? É uma pergunta. Quem é que pode te separar do amor de Deus? A morte pode? A vida pode? O passado pode? O futuro pode? A altura? A profundidade? Pessoas podem? Demônios podem? Anjos podem? Diga: nada e nem ninguém
podem me separar do amor de Deus que me tem sido revelado na pessoa de Jesus Cristo. Então que esta seja a nossa realidade, que nada e nem ninguém nos separe do amor de Deus. Sabe como o amor de Deus se revela? Quem sabe como o amor de Deus se revela? O amor de Deus se revela neste ambiente aqui, ó. É na congregação. A Bíblia diz assim, ó: aquele que não ama o seu irmão, mas diz que ama a Deus, está mentindo. Se nós não amamos a Deus que não vemos, quer dizer, se nós não conseguimos amar ao nosso irmão que vemos, como amaremos a Deus que nunca vimos? Quem está entendendo? O nosso amor por Deus é revelado quando nós amamos os nossos irmãos, quando nós amamos os nossos semelhantes. É assim que o nosso amor por Deus é revelado. Nós podemos declarar de boca que amamos ao Senhor, mas se nós não estamos a amar os nossos irmãos, é mentira. Você está entendendo? Então quero te encorajar. No nome de Jesus, não deixe que nada e nem ninguém te impeça de estar no centro do amor de Deus. No nome de Jesus. É neste ambiente que Deus libera a bênção. É neste ambiente que Deus libera a vida. Aquilo que nós pedimos no secreto é neste ambiente que Deus, Ele entrega. Salmo 133, verso 1, do 1 ao 3. Como é proveitoso para os irmãos estarem em unidade. Diga assim: a unidade, a comunhão é inegociável. Pare de negociar a comunhão. É tempo de guerra. Nós estamos em uma temporada de guerra. E uma das estratégias de Satanás é isolar para matar, isolar para destruir, dividir para destruir. Então, se você está passando por lutas, batalhas e guerras, não se isole. Você está indo para a boca do leão. Diga: eu mesmo não. Eu mesmo não. Então, não se isole, porque o ato de se isolar é se jogar na boca do leão. E a Bíblia diz, em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8: sejam sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, diga inimigo, anda ao derredor, rugindo como buscando um besta, quer dizer, uma presa para devorar. Uau! Mas o verso 9 diz: o qual resistam firmes permanecendo no quê? Na fé. O que mais? Conscientes. Diga: eu tenho que ter consciência. Conscientes de que os irmãos que tendes em todo o mundo estão atravessando os mesmos sofrimentos. Você está entendendo? Não é só você que está passando por isso. Não sou somente eu que estou a passar por isso. Mas vale um dia na presença de Deus, na casa de Deus, na comunhão com os meus irmãos, do que 1000 em qualquer outro lugar. Você precisa entender isso. Ai, mas Deus está em todo lugar, apóstolo. É verdade? Será? Será que é verdade mesmo? Será que em todo lugar Deus se manifesta? Será que em todo lugar Deus libera a bênção? Não é isso que a Bíblia diz. Volta lá, Salmo 133, vamos lá. Olha o que está escrito: como é feliz e agradável observar quando os irmãos vivem em fraternidade. Diga: comunhão, união. Verso 2, olha ao que é comparado. É como um bálsamo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba como se fosse a barba de Arão, até a gola de suas vestes sacerdotais.
Quem está entendendo? Queridos, vem de cima para baixo. A bênção não sobe, ela desce. Quem está entendendo? A bênção, ela não sobe, ela desce. O que sobe é honra, o que sobe é adoração, o que sobe é compromisso, o que sobe é entrega, o que sobe é fidelidade, o que sobe é verdade, o que sobe é santidade, aleluia! A bênção é que desce. Então olha só o que é comparado. É como o orvalho do Hermon. Quando faz o quê? Quando sobe, é isso? É quando sobe? É quando desce. Sobre o quê? Os montes de Sião. Porquanto, quem pode ler? 3, 2, 1. Porquanto ali o Senhor oferece a sua... O que mais? Vida para hoje e por toda a... Você está entendendo? Como se recebe a bênção, a vida hoje e para sempre? Ontem nós tivemos nosso segundo curso de integração, oportunidade para os visitantes, convidados ingressarem na família. Inclusive até quarta-feira tem que mandar mensagem integração. Se esquecer vai ter que fazer de novo integração lá no futuro, se Jesus não voltar, né? Amém ou não amém? E dentre o momento do curso, se é explicado a estrutura de governo da família, do ministério. E é dito com clareza, de forma bem coerente, que o Espírito de Deus é a autoridade máxima desta casa. Ele é a autoridade máxima. E abaixo da autoridade do Espírito Santo de Deus estão os apóstolos fundadores. Está a minha pessoa, eu, apóstolo Mateus Oliveira Pontes, e o meu corpo, a apóstola Consuele Maria Matos Pontes. Amém. Eu sou o cabeça, ela é o meu corpo, eu sou o cabeça. Você está vendo que é de cima para baixo? Você está entendendo? Debaixo da nossa autoridade estão os presbíteros, que é o presbitério. Debaixo da autoridade dos presbíteros, do presbitério, estão os diáconos, a diaconia da igreja. Debaixo da autoridade da diaconia estão os discípulos. Tem discípulo de Jesus aqui? E aí por fim vem os convidados, os visitantes. Veja como a bênção desce. A bênção vem do Espírito e passa por tudo isso para chegar em você, meu amado e minha amada. Agora, se você está desconectado, você recebe ou não recebe? Recebe uma dentada do Satanás, uma picada venenosa do maligno, né? Que começa a soprar pensamentos de desistência, não é assim? De fraqueza. Estou mentindo ou falando a verdade? De cansaço. Começa a mentir, trazendo engano. Não, eu sou a igreja. Começa a isolar para o quê? Isolar para devorar, destruir, matar. Não é este o plano maligno? João 10:10, o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir, mas Jesus se levanta e diz: eu vim para trazer vida, vida abundante, vida hoje, vida amanhã, vida eterna. Eu vim para trazer a bênção. Oh Jesus, amém. Então pegue na mão de alguém e diz que não se isole, se una. Diga, não se isole, se una. Amém. Tá fraco aí que você tem que mesmo correr para junto da família. Tá cansado, corre para junto da família. Tá preocupado, corre para junto da família. Tá endemoniada, corre para junto da família. Amém. Tá passando por necessidade, corre para junto da família. E família é família, é família. Indivíduos diferentes ligados
pelo mesmo propósito, a mesma visão, a mesma missão, os mesmos valores, batizados pelo mesmo Espírito, batizados na mesma fé, unidos no mesmo propósito, aleluia, que servem o mesmo e único Senhor. Diga, é família. Amém. Família tem que estar junto. Algo que o Espírito de Deus tem me falado muito nestes dias. Essa casa precisa ser família de verdade. Tem gente que ainda não aprendeu a ser família. Tem gente que ainda não aprendeu a ser família. Deixa eu te falar algo. O compromisso de Deus não é com o indivíduo. Viu? O compromisso de Deus não é com você. Eu não posso cair no engano de Satanás e achar, o compromisso de Deus é comigo. Jamais. O compromisso de Deus é com a família. O compromisso de Deus é com família. É com família biológica, é com família espiritual. Sempre foi, sempre será. Por isso que Deus se revela em Cristo Jesus. Cristo Jesus, o Filho, sim ou não? Deus, o Pai. Uma família. Uma família. É por isso que uma família é composta por pai, mãe e filhos. Quem está entendendo? Enquanto não tem filhos, é um casal. Deus não tem compromisso com casal. Deus não tem compromisso comigo, com a apóstola. Deus tem compromisso com família. Pai, mãe e filhos. Pai, mãe e filhos. É pai, mãe e filhos. Por isso que essa casa é uma casa que tem uma família. Que tem pai, que tem mãe, que tem filhos maduros, que tem crianças em Cristo. Amém. Que estão amadurecendo. Amém. Amém ou não amém? Quem é família comigo aqui? Aplauda Jesus por isso. Diga, família está junto. Família ama estar junto. Família se senta na mesa para receber do banquete. Nós estamos ao redor de uma... Quem está entendendo que isso aqui é um altar, uma mesa espiritual? Quem está entendendo que isso aqui é alimento espiritual que está sendo liberado, saindo deste lugar? Porque acha que você está sentadinho, sentadinha? É para receber, é para se alimentar, é para se fortalecer. Aleluia! Se quiser já ir afogando o cinto, porque hoje você vai ficar empachado, empachada. Vai ficar cheio, cheia, em nome de Jesus. Aí você tem que comer. Amém ou não amém? Coma tudo. Diga alguém para alguém assim: coma tudo o que Deus está entregando. Amém? Eu não vim para entregar leitinho para ninguém, papinha, sabe? Não, eu vim para entregar buchada, feijoada. Amém? Vatapá de camarão, açaí com camarão no alho e óleo, carne assada. Amém? Glória a Deus. Pavê. O pessoal está pedindo arepa. Aleluia. Coma do que Deus está entregando nesta noite. Coloque a mão no seu coração. Diga: Espírito Santo, eu abro a minha mente, o meu coração, o meu espírito, para receber a revelação da palavra de Deus. Diga: eu gero fome. Me dá fome de mais de Deus. Diga: eu gero sede. Me dá sede pela palavra de Deus, pela presença de Deus. Diga: eu quero ser impactado, curado, liberto, transformado pela revelação que o Senhor hoje me entrega. A palavra que vai mudar o meu destino. No poderoso nome de Jesus. Diga amém.
Glória a Deus. Eu quero liberar a palavra-chave, amém? Posso liberar? Escreva aí então, no seu caderno. Folhas. Folhas. Esse apóstolo já inventa, né? Cada palavra-chave, né? Folhas. Amém. Abra sua Bíblia. Marcos capítulo 11, do verso 11 ao 22. Essa palavra vai chacoalhar você em 3 dimensões. Vai começar pela sua matéria, o seu corpo. E aí vai se aprofundando até a sua alma, transpassando mente, emoção e vontade, até que chegue no seu espírito. E o Espírito Santo que está dentro do teu espírito vai dar testemunho de cada palavra que sair da minha boca. Glória a Deus. Acompanhem comigo a leitura. Vamos do 11 até o 22. Então Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo. Observou tudo à sua volta. E como já era tarde, partiu para Betânia com os 12. Verso 12. No dia seguinte, enquanto estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Aleluia. Jesus teve fome, amém? Glória a Deus. Volta lá o 12 rapidamente. Ok, 13, por favor. E avistando ao longe uma figueira com folhas, foi verificar se encontraria nela algum fruto. Diga fruto. Chegando perto dela, nada encontrou, a não ser folhas. Diga folhas. Porque não era época de figos. Verso 14. Então a repreendeu. Preste atenção no que ele disse. Nunca mais, em tempo algum, coma alguém fruto de ti. Meu Deus. Vou repetir. Nunca mais, em tempo algum, coma alguém fruto de ti. E os discípulos escutaram quando proferiu isso. 15. Assim que chegou a Jerusalém, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que ali estavam apenas comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que comercializavam pombas. Também não permitia que ninguém transportasse mercadorias pelo templo. Estão comigo ainda? E os admoestava exclamando: não está escrito? A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? Vocês, contudo, a tendes transformado em covil de ladrões. Diga misericórdia. Em que eles transformaram o templo? Em covil de... Meu Deus do céu. Alguém olhe para alguém e diga assim: meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Verso 18, por gentileza. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei escutaram essas críticas e começaram a tramar um meio para assassiná-lo, pois o temiam, haja vista que todo o povo estava o quê? Maravilhado com o seu saber e ministração. Aleluia. Glória a Deus. Verso 19, por gentileza. E ao pôr do sol, eles saíram da cidade. 20. E caminhando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde as raízes. O que aconteceu com a figueira?
secou desde as... Preste atenção. A figueira não secou desde a copa, o topo. Secou desde as raízes. Misericórdia. Já iremos entender tudo isso. Vocês ainda estão comigo? Verso 21, por favor. Pedro, recordando-se do ocorrido, informou a Jesus: Rabi, diga mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. 22 e último por hora. Observou-lhes Jesus. Ou seja, Jesus afirmou a eles: tende fé em Deus. Pegue na mão de alguém e diga: tenha a fé de Deus. Tenha a fé de Deus. Dá glória a Deus. Amém? Que texto, sim ou não? Que situação? Deixa eu te explicar um pouquinho. Jesus chegou em Jerusalém. Onde estava o templo? Em Jerusalém. Existem 7 festas bíblicas. Amém? Quantas festas? 7. Das quais 4 são principais. Tudo bem? Então, de ano em ano, 3 são principais. Então, de ano em ano, todo o povo de Israel, diga povo de Deus, deveria se encontrar em Jerusalém. Onde? No templo, para celebrar as festas bíblicas. As festas que foram estabelecidas desde a peregrinação no deserto. Tudo bem? Cada festa apontava para uma pessoa, apontava para Jesus Cristo e sua obra de redenção. Então, haviam pessoas, tribos que moravam distantes. Dias de viagem, precisavam realizar dias de viagem. E a Bíblia diz, é uma lei, que não devemos aparecer na presença de Deus com as mãos vazias. Quem está entendendo? Tem alguém com a mão cheia aí, com as mãos cheias? Emanuel. Nós viemos à presença de Deus. Está cheia de gratidão essas mãos? Está cheia de alegria? Mesmo tudo parecendo perdido, ainda tem esperança e alegria? Está cheio de desejo de romper e vencer? Está cheio de certeza que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus? Então eles não poderiam aparecer com as mãos vazias. Então as famílias precisavam levar ofertas de gratidão, levar ofertas, pagar os votos. Quem está entendendo? E eles deveriam levar o cordeiro para o sacrifício. Eles deveriam levar pombinhas para o sacrifício, rolinhas para o sacrifício, animais, carneiros para o sacrifício. Agora preste atenção. Antes destes animais serem oferecidos em sacrifícios a Deus, eles eram averiguados. Se houvesse defeito, se fosse deficiente, se houvesse ferida, se estivesse doente, não servia para sacrifício. Diga para alguém: Deus não recebe porcaria. Ele não recebe porcaria. Deus não dá porcaria para ninguém. Como ele vai receber porcaria? Ok? Então, se eles levassem nessas viagens os animais, eles chegariam saudáveis ou doentes? Saudáveis ou doentes? Doentes. E aí não conseguiriam exercer o sacrifício ao Senhor. Diga oferta ao Senhor. Diga adoração ao Senhor. Oferta é adoração. Quem está entendendo o que você está falando? Então, eles levavam dinheiro. Ok? Levavam dinheiro. E na porta da cidade estavam ali cambistas. Eram setores de troca. Eles trocavam esse dinheiro. Geralmente vinham pessoas também de outras nações estrangeiras. Então eles tinham que trocar para moeda local, para poder comprar ali o cordeiro, ou o carneiro, ou as 2 pombinhas, ou as 2 rolinhas, para que fosse sacrificado. Quem está entendendo? Ok. Só que quando Jesus chega em Jerusalém e ele entra no templo,
Ele olha assim, ó, ele dá um giro de 360. Ele olha assim, ó. Claro que era muito mais charmoso que eu, né? E ele olha e vai embora. Ele sai. Ele olhou e se foi. Ok? Para onde? Para Betânia. Sabe quem morava em Betânia? Uma família muito maravilhosa. Quem lembra de Lázaro? Quem lembra de Marta? Quem lembra de Maria? Morava em Betânia. Era para lá que Jesus ia. Só que no caminho, o que ele encontra? Uma filha. O que ele encontra? Uma filha. Ele está com fome, sim ou não? Ele vai então procurar algo para comer. E se come o quê? Fruto ou frutos. E a Bíblia diz com clareza que a figueira possui muitas folhas. Mas Jesus procurava o quê? Fruto. Ele encontrou, sim ou não? E a Bíblia diz que não era tempo de fruto. Quem está entendendo? Talvez você não entenda agora, mas entenderá já já. Então Jesus procurou fruto em um tempo que não era para a figueira dar fruto. E ele libera uma palavra à figueira. A partir de hoje e sempre, ninguém mais coma fruto de ti. Não está dando fruto agora? Também nunca mais dará. Talvez você olhe e pense assim: uau, Jesus mau, como é que ele vai requerer algo fora do tempo? Não é? É porque você não entendeu que Deus estava a comparar a figueira com o povo que estava no templo. Um paralelo. Jesus, preste atenção, ele entrou no templo, ele olhou, saiu, fome, foi à figueira, olhou. Quem está entendendo? Liberou uma palavra e foi embora para Betânia. Foi ou não foi? Ficou lá em Betânia e tal. Saiu no outro dia pela manhã. Foi ou não foi? Perdão, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Foi assim não. Ok, aqui. Ele liberou a palavra e ele voltou para onde? Para o templo. Presta atenção, ele foi, olhou, saiu, foi à figueira, fez o que fez, depois voltou e saiu virando mesa, saiu batendo no pessoal, saiu expulsando todo mundo. Quem está entendendo? Agora sim eu estou na história certa, amém? Estava confundindo com a história da minha cabeça. Oh, Jesus. Diga, ajuda ele, Pai. Você está orando por mim? Você sabe, né? Que liberar uma palavra que muda destinos e vidas não é fácil. Existem certos atrapalhos que tentam se levantar. Se há atrapalho aí na sua mente, coisas querendo tirar a tua mente daqui para levar para outro lugar, imagine aqui comigo que eu estou a liberar a palavra. Mas você está aqui comigo? Não está comigo. Você está aqui comigo? Então continue. Foque aqui. Foque aqui. Ore, ore, ore. Amém? Amém ou não amém? Ok. Então, foi, entrou, olhou, saiu, foi à figueira, procurou, olhou, liberou palavra, foi embora, voltou para o templo, saiu virando mesa, saiu virando tudo e disse: vocês sabem o que está escrito? Olha, que a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, mas vocês têm transformado a minha casa em covil de... O que Jesus acabou de fazer, queridos? Jesus acabou de chamar eles: vocês são todos ladrões. Essa casa é para ser uma casa santa, mas vocês são ladrões. Vocês transformaram esta casa em uma casa contaminada, em uma casa de ladrões. Um covil. Sabe o que é um covil? É um buraco. Um imundo, sujo, mal cuidado de ladrões. Diga misericórdia. Saiu e foi para Betânia. No outro dia de manhã passando, Pedro lembrou: ó, a figueira que o Senhor amaldiçoou. E o que Jesus disse? Tenha a fé de Deus.
tem a fé de quem? De Deus. Você está pronto? Você está entendendo que é um paralelo entre o templo, as pessoas que estavam no templo, a figueira, e não havia fruto? Quem entendeu isso? Você precisa entender para entender todo o resto. Se você não entender, não conseguirá entender. Você está entendendo? Ok. Diga folhas. Uau. Uau. Porque Jesus comparou o templo, as pessoas que estavam fazendo o que era errado no templo, com a figueira e a ausência de frutos. A Bíblia, em todo o tempo, compara os seres humanos a árvores. Quem lembra daquele cego de nascença? Havia um cego de nascença, Jesus vai lá e ora por ele. Não é assim? Aí, Jesus diz a ele: o que você está vendo? Ele olhou para cima, o cego olhou para cima e disse assim: eu vejo homens como se fossem... Não é uma comparação? Homens como se fossem árvores. Aí Jesus ministrou ele novamente, e aí ele tornou a ver completamente 100%. Tudo bem? Não é a primeira vez, não foi a primeira vez, houveram tantas outras vezes. Então, o próprio Davi, em Salmo capítulo 1, ele compara os justos a uma árvore plantada junto aos rios de águas, que dá o quê? Fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Quem está entendendo? Então, em todo tempo, a Bíblia, as Escrituras, trazem este paralelo, essa comparação. Comparam você, me comparam com árvores. E faz sentido. Faz ou não faz? Qual o nome disso aqui? Que eu estou pegando aqui. Qual é o nome disso aqui? Cabeça, não é? O que a árvore tem? Copa. Quando você corta uma árvore, qual é a primeira parte que bate no chão? É a copa. Quando você tropeça e quer cair, qual é a primeira coisa que vai em direção ao chão? Ah, você está entendendo. Agora vamos lá, vamos, calma. Fique calmo. Estão felizes com Jesus ainda? Qual é o nome disso aqui que eu estou passando a mão? Calma, não, tem outro nome. Tronco. O que está sustentando o meu corpo? O tronco. Porque eu estou ereto aqui? Por causa do tronco. O que uma árvore tem? Que define se ela vai estar assim, se ela vai estar meio assim, se ela vai estar assim, se ela vai estar assim, se ela vai estar assim. É o? Ah, você está entendendo o que o Senhor está falando, sim ou não? Os meus sapatos estão em um lugar chamado o quê? Pés. E o que me sustenta de pé, que eu estou a caminhar aqui, são os meus? E o que sustenta uma árvore de pé? São as? Ah, você está entendendo porque Deus te compara com árvores? Porque Jesus, comparou Israel, comparou o povo com árvores. Davi comparou os justos com árvores. Tem justos aqui nessa noite? Glória a Deus. Isso aqui que eu estou levantando, qual é o nome disso aqui? Braço, né? É ou não é? E o que árvores tem? Que parecem na ponta o quê? O que parece na ponta assim? Tem umas que tem assim, tem umas que tem assim, parecem dedos, não é assim? Ah, você está entendendo. Dá glória a Deus por isso. Então a Bíblia sempre compara as pessoas com as árvores. Amém. Glória a Deus. Aí vem Deus e fala para Josué: onde você pisar a planta, a planta dos teus pés eu te darei por herança. Dá glória a Jesus, que Ele é digno. Olhe para alguém e diga para alguém: você precisa tomar cuidado
com as folhas. Olhe para outro alguém agora. Vai lá, olhe para outro alguém e diga assim: cuidado com as folhas. Mais uma vez, cuidado com as folhas. O que são folhas, apóstolo? O que significam as folhas? Quem está pronto para entender? Já estamos na metade da ministração, indo para o final. Amém ou não amém? Eu acho que eu vou entregar outra metade na quarta-feira. Tá bom sim. Vocês já aprenderam já o essencial. Posso continuar então? Folhas significam aparência. Folhas significam máscaras. Folhas significam ilusão. Folhas significam disfarce. Máscaras, aparência, ilusão, disfarce. Todos estes são significados de folhas. Observem, ao longe Jesus viu aquela figueira. E ela estava cheia ela possuía muitas. E pensou, vou lá porque vai ter fruto. Mas quando ele chegou e procurou, não tinha nenhum fruto. Não era tempo. Você está entendendo? Observem comigo, prestem atenção nisso. O templo parecia espiritual. Antes da morte de Jesus, lá em Mateus capítulo 24, os discípulos começam a olhar e se admirarem do templo. Não é assim? Eles começam, olha Jesus, que templo bonito. Olha a ornamentação do templo. Olha como esse templo é maravilhoso, é grandioso, é mega. Aí Jesus vem e fala, oxe, não ficará pedra sobre pedra. Tudo será derrubado. Quem está entendendo? Preste atenção. Quando Jesus não entrou no templo, ele entrou ou não entrou? Ele observou. O templo parecia um lugar espiritual. A estrutura parecia espiritual. Ele olhou para as pessoas que estavam ali pareciam espirituais. As roupas pareciam espirituais. A linguagem parecia espiritual. Tudo parecia espiritual. Até o serviço que estava sendo feito lá parecia espiritual. Oxe, se não houvessem pessoas para trocarem o dinheiro e venderem os animais, seria impossível oferecer o quê? Sacrifício a? Adoração a? Não. Parecia espiritual, sim ou não? Uau, digo uau. Espiritual. Oh, Jesus querido. Os que estavam no serviço no templo pareciam espirituais. Os que estavam ali adorando, os que estavam ali indo em direção ao templo, todos pareciam espirituais, mas eram somente folhas, era aparência, era máscara, era ilusão, era disfarce. E o próprio Senhor denuncia: vocês não têm lido que a minha casa será chamada de casa de oração para todas as nações? Ah, você está entendendo? Mas vocês a transformaram em covil de ladrões. Covil de ladrões, de criminosos, de gente corrupta. Foi o que Jesus disse, foi ou não foi? Já começou a estremecer aí? Diga 3 vezes: folhas. Mais uma vez, 3 vezes: folhas. Folhas. Aparência, máscaras, ilusão, disfarce. Diversas vezes Jesus denunciou as pessoas, aqueles que estavam à frente. Disse assim: olha, vocês se vestem como espirituais e agem como espirituais, mas vocês são um caixão com gente podre dentro. Vocês são um túmulo com cadáver. Não foi assim?
bonitos por fora, mas podres por dentro. Diga hipocrisia. Diga hipocrisia. Diga hipócritas. Quem está entendendo, dá um glória a Deus aí. Então Jesus os chamou de ladrões. Jesus chamou todo aquele movimento, aquelas pessoas que estavam ali vendendo, trocando, que estavam comprando, que estavam transportando mercadorias, fazendo da casa do papai comércio, chamou de ladrões. E chamou o templo de covil. Eita. Por quê? Porque aquelas pessoas transformaram o templo naquilo. Família, preste atenção nisso. Somos nós quem fazemos o ambiente. Eu vou repetir. Somos nós que fazemos o ambiente. Preste atenção, um lugar santo. A mulher samaritana, ela fez uma pergunta para Jesus: Senhor, onde é que se deve adorar? Os nossos pais dizem que é neste monte. Esse monte aqui é santo. Mas vocês sendo judeus, dizem que é em Jerusalém. Por quê? No templo estava em Jerusalém. Onde é que se deve adorar? Onde é que é o lugar santo para termos um encontro com Deus? Você está entendendo? Então aquele lugar santo, por causa das pessoas que estavam naquele lugar, foi transformado, diga convertido, em um covil de ladrões. Sabe por quê? Sabe por que Jesus chamou de covil de ladrões? Talvez você ainda não tenha entendido. Porque aparentemente eles estavam trabalhando, não era assim? Estavam lá, comprando, vendendo. Onde é que tem de errado nisso? O que é que tem de errado, né? Vocês lembram que eu disse que ficava na porta da cidade? O que estava fazendo dentro do templo? Sabe o que aconteceu? O mercado, o comércio que estava fora do templo, que estava na porta da cidade, então para facilitar a troca, as pessoas já entravam na cidade já com dinheiro trocado e já tinham comprado o animal para o sacrifício, ok? O que aconteceu? Os responsáveis por aquele lugar, sumos sacerdotes, escribas, fariseus e saduceus, eles trouxeram o comércio para dentro do templo. Mas calma, ainda não é o auge da situação. O que acontecia? Agora o comércio estava acontecendo no lugar de culto. Mas até onde há lá roubo nisso? Ainda não há nenhum roubo, né? Vamos lá, vocês são detetives agora, vamos descobrir o roubo. Quem vai descobrir o roubo comigo? Então vamos lá, com a ajuda do Espírito Santo, vamos desvendar esse mistério. Diga-me assim, ó, mistério. Mas tem que chiar, diga mistério. Dá glória a Jesus, que Ele é digno. Vamos solucionar esse mistério. Até então é comércio. Veja o que estavam fazendo. Chegavam pessoas de todos os lugares e nações. E agora o comércio está dentro da casa de... Aí o que acontecia? Havia alguns que não moravam tão longe. Olha a astúcia de Satanás. Então eles traziam seus animaizinhos. Cordeirinho, cabritinho, trazia as pombinhas, trazia as rolinhas. Você está entendendo? Aí não tinha um responsável por averiguar? Preste atenção nisso, gente. Aí ia lá o averiguador. Aí ele olhava. Olhava de novo. Dizia assim: tá com defeito. Vai ter que comprar outro. Mas nós temos esses aqui, ó. 3 por 1. 3 por 10, né? Dava o valor lá, tá? Quanto? Tudo 20. Eita Jesus. Promoção do dia. Aí a pessoa deixava o animal defeituoso, você tá entendendo? E saía para entregar aquele que havia comprado em sacrifício. Quantas pessoas passavam? Muitas pessoas. As pessoas vêm de todos os lugares, você tá entendendo? Me pergunte, apóstolo, o que eles faziam com os animais defeituosos? Era um comércio. Pegou o defeituoso,
levou para o outro lado da banca. Não, esse aqui está defeituoso, mas você pode levar esse aqui que está bonzinho. Me diga se eles não estavam a roubar, mentindo, enganando as pessoas no templo. Estavam brincando dentro do templo. Tiravam daqui, levavam para ali. O mesmo animal que eles haviam condenado agora estava vendendo. Por quê? Desde aqui estava bonzinho para ser oferecido em sacrifício. Desvendamos o mistério? Desvendamos ou não? Por isso Jesus os chamou de ladrões, chamou o templo de covil, porque foi no que eles tornaram o templo. Diga para alguém: nós é que fazemos o ambiente. É você que faz o ambiente da sua casa. Se a tua casa, se você quer que a sua casa seja uma casa de paz, é você que tem que dar paz. Você que tem que ser o homem e a mulher de paz. Se você quer que a sua casa seja conhecida uma casa exemplar, você e a sua mulher tem que ser um exemplo. Você está entendendo? Se você quer que seja uma casa feliz, você e a sua família é quem deve realizar isso no nome de Jesus. Somos nós quem fazemos o ambiente. Se nós queremos que esta casa seja uma casa de oração, somos nós que temos que fazer isso. Temos que ser homens e mulheres de oração. Quem está entendendo? Se nós queremos que seja uma casa acolhedora, uma casa de amor, uma casa de santidade, uma casa de verdade, uma casa de reverência, uma casa de honra, uma casa próspera, uma casa feliz, uma casa que dá vontade nem de sair de dentro dela, uma família abençoada, nós é que temos que realizar isso. A questão é que nós queremos um lugar e nós não queremos ser participantes da ambientação daquele lugar. Preste atenção nisso. Jesus levantou 12 discípulos, Lucas capítulo 9. Depois levantou mais 72, Lucas capítulo 10. E Jesus deu a mesma ordem para todos. Quando vocês entrarem em uma casa, saudai-a, dizendo: paz seja nesta casa. Se aquela casa não tinha paz, não tinha saúde, não tinha alegria, não tinha prosperidade, a partir do momento que aquele discípulo, aquela discípula de Jesus chegaram na porta daquela casa, entraram naquela casa, ali passaria a haver paz, saúde, alegria e prosperidade. Entenda isso, é você quem faz o ambiente, somos nós quem fazemos o ambiente. Jesus chegou num velório lá em Naim. Estava saindo o caixão, o pessoal carregando o caixão. A viúva, era o filho de uma viúva, o filho único dela. Um cortejo fúnebre. Jesus chegou lá, sabe o que aconteceu? Mulher, não chora. Jovem, a ti te digo, levante-se. Vem cá, toma aqui tua mãe, vai para casa. Você não está entendendo, você está desconectado. Onde Jesus chegava, chegou no casamento, acabou o vinho, acabou a alegria, Jesus. E eu com isso. Eu que sei a hora, meu pai que me fala a hora. Faz o seguinte, pega essa água aí, tira. Agora leva lá para o avaliador do vinho. Leva para o avaliador do vinho. Leva para o avaliador do vinho. Daqui a pouco, chama os noivos. Pronto, vamos matar os noivos, né? Se o vinho acabasse, é morte na certa, tá? É sinal de maldição. Aí veja o que acontece. Chama os noivos chegam lá. Sim. Rapaz, de onde vocês tiraram esse vinho? Geralmente dão primeiro o ruim, né? Como é que é, meu Deus? É o contrário? Dão primeiro o bom e deixam o ruim para o final. Obrigado, filha. Mas até agora vocês só deram ruim. Esse aqui tá bom. Esse aqui tá bom demais. Jesus, onde chegava, mudava os ambientes. Jesus chegou, aqueles que estavam na escuridão, nas trevas e na sombra da morte. Ele disse: arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. E a luz brilhou sobre aquele lugar.
e as trevas foram todas dissipadas. E é você quem faz o ambiente. Sou eu, somos nós quem fazemos o ambiente, queridos. Se o ambiente é bom ou ruim, a culpa é sua. Para de culpar segundos, terceiros e quartos. Diga, a culpa é minha. Mas se é bom também o ambiente, a culpa é sua. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Amém ou não amém? Glória a Deus. Agora escreva. Somos nós quem fazemos o ambiente. Escreveu? Emanuel. Emanuel. Presta atenção no que você está falando. Emanuel. Deixa eu te perguntar. Isso te faz tremer? Isso te faz estremecer? Deus conosco? Onde você quer chegar, apóstolo? Deixa eu te mostrar algo, me acompanha. Deus está aqui. Deus está aqui na pessoa do seu Espírito, o qual é chamado de o Espírito do Senhor, o Espírito de Jesus Cristo. O Espírito de Jesus está aqui. Isso não te faz tremer? Isso não traz temor dentro do teu ser? Ele está aqui. Ele está mais uma vez, observando. Ele está dentro do templo, observando. Ele está observando. Ele está vendo. A Bíblia diz que os seus olhos são olhos como chamas de fogo. A Bíblia diz que os olhos do Senhor passeiam sobre toda a terra e contemplam bons e maus. Ele está olhando, Ele está avaliando, Ele está observando tudo e todos. Detalhadamente. Cada detalhe. Todos os detalhes Ele está vendo. Amém? Está dizendo aí, você está ouvindo? É da boca da criancinha que flui o perfeito louvor, não é o que está escrito? Aleluia, aleluia. Algumas crianças falam primeiro papai. Outras crianças falam primeiro amém. Agora saiu um glória a Deus. Você não entendeu? É só eu que estou ouvindo ou você está ouvindo também? As crianças já nascem crente aqui nessa casa, irmão. Imagina o que vai sair ali. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está aqui na pessoa do seu Espírito. Ele está olhando tudo atentamente. Presta atenção. Ele está procurando frutos. O que ele está buscando, apóstolo? Frutos. E o que frutos significam, apóstolo? Você está pronto para isso? Frutos significam virtude de Deus. Virtude de Deus. Capacidade que Deus dá. Isto é fruto. Virtude de Deus. O que mais frutos significam, apóstolo? Caráter de Deus. Caráter que só Deus pode dar a homem e a mulher. O que mais, apóstolo? Verdade. Ele está procurando verdade. Compromisso. Obediência. Reverência, santidade, honra, justiça, amor,
fé. Será que tem alguém entendendo? Mansidão, equilíbrio ou moderação, temperança são as mesmas coisas. Compaixão. Todas estas coisas são frutos. O Senhor está olhando, está observando, Ele está procurando todas estas coisas. A Penny Church, irmãos, pais, mães, filhos, filhas, criaturas de Deus, espectadores que estão ao redor de todo mundo, quais frutos Ele está a encontrar em nós agora? Quais frutos Ele está a encontrar, achar? Porque Ele está no templo. Ele mesmo disse: este lugar é minha casa de oração. É minha casa de oração para todas as nações. Nós estamos neste lugar, neste templo. Ele está observando, Jesus Cristo está aqui. Ele é Emanuel. Somos nós quem fazemos este ambiente. Somos nós que fazemos o ambiente. Somos nós quem fazemos o corpo de Cristo. É um só corpo que possui muitos membros. O nome do Senhor tem sido glorificado através da sua vida, das suas atitudes? Ou Ele tem sido escarnecido? Me diga. Tem sido elevado ou tem sido jogado na lama? Família Penny Church, quais frutos temos a oferecer a Jesus hoje? Olá. Ou será que nós estamos só exibindo folhas? Aparência. Você precisa se questionar. Você precisa se avaliar. Não adianta parecer, tem que ser. Não adianta querer, tem que receber, aceitar. Não basta termos aparência de espirituais, temos que ser espirituais. Não basta termos aparência de que somos amorosos, temos que de fato ser amorosos. Não basta termos aparência de que somos pessoas que honram, temos que de fato honrar. Não basta ter aparência de que somos pessoas obedientes a Deus e a sua palavra, temos que de fato obedecer a Deus e a sua palavra. Não temos que ter aparência de ser uma família, nós temos que de fato ser uma família, e uma família para se pertencer, uma família que alguém vai olhar e vai dizer: eu quero ser membro desta família. Deus está cansado de aparências. Deus não vê as aparências, Ele vê o seu espírito, Ele vê o seu caráter, Ele vê as marcas de Cristo em você, em mim, em nós. Coloquem-se sobre os vossos pés. Louvem ao Senhor que Ele é digno. Diga folhas. Diga folhas. Chega de ilusão. Chega de máscaras. Chega. Vamos ser de verdade. Olhe para alguém e diga: você tem que ser de verdade. Diga: você é de verdade. Você é de verdade. Nós somos de verdade. Esse lugar é de verdade, amém? Essa família é de verdade. E essa família sem você não faz sentido. Essa família só existe por causa de você. Você sabia disso? Cadê o resto da família?
Jesus está aqui procurando o fruto. Cadê o fruto? Cadê o resto dos discípulos? Cadê? Você se preocupa com seus irmãos? Ou você se preocupa só com você mesmo? Nós não podemos nos preocupar conosco apenas. Veja, aquela figueira estava a ser egoísta, só tinha folhas. Folha só serve para ela. Capta a luz solar, faz aquele processo chamado fotossíntese, e ali recebe todos os nutrientes e cresce, cresce, cresce. O fruto não é para a árvore, o fruto são para as pessoas. É para as pessoas. O que você tem feito com o que Deus tem te dado? Quantos querem ver essa casa cheia? Irmos para um outro lugar maior? Comprarmos o terrenão, mega terreno para a mega igreja? Então você precisa começar a gerar fruto. Calma, não estou dizendo que você tem que sair evangelizando, isso é uma outra coisa. Você precisa se preocupar com seu irmão e com a sua irmã. Você precisa de fato revelar quem Deus é. É tão bonito cantar: somos corpo, assim bem ajustado. Mas quando o medinho faltou, você sente falta? Quando a língua não veio, você sente falta? Eu estou usando linguagem, figura de linguagem, ok? Tudo bem? Quando o olho não veio, você tem se importado com isso? Ou mal você tem chegado, chego capotando, pá, 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 cheguei, Jesus, ai, ai, aleluia, glória a Deus. Pode rir que não é pecado não. Diga frutos. Diga frutos. Mateus capítulo 3, versos 8 ao 11. Só olhe para o texto, por favor. Nós estamos vivendo dias de sentenças, queridos. Diga, é guerra. Infelizmente, muitos estão ficando pelo caminho. Estão caindo pelo caminho. Quem é que está de pé? Levante a mão. Então você tem que me ajudar a levantar os que estão caídos. Quem vai me ajudar? Temos que levantar os que estão caindo. Temos que estar a nos importar com os que estão ficando pelo caminho. Eu não quero jamais que este lugar seja um lugar em que Boa Vista inteira passou, mas nem 10% ficou. Eu quero ser um lugar em que Boa Vista amará pertencer. Por isso, eu estou a soldar a porta de trás dessa casa espiritual. As pessoas entram, mas ninguém sai. Aqui não é cinema, entra pela frente, come pipoca, assiste algo e sai pelos fundos. Diga, está repreendido. Aqui nós entramos, nós recebemos tudo o que precisamos e pertencemos para levar a outros, para ser canais, veículos para que outros cheguem. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Amém é, Deus é fiel, assim seja. Amém? É tempo de decretos, de sentenças, queridos. Deixa eu perguntar, seja sincero, qual sentença você quer receber agora? Você quer receber sentença de vida ou sentença de morte? Veja, Jesus olhou para aquela figueira e disse: nunca mais, a partir de agora, nunca mais ninguém comerá fruto de ti. Foi uma sentença de... Uau! Sentenças estão sendo distribuídas. E somos nós quem determinamos se receberemos sentenças de vida ou sentenças de morte. Olha o que está escrito em Mateus capítulo 3, vai lá, do verso 8 ao 11. Preste atenção nisso. Olha que interessante. Pode dedilhar, meu filho. Mateus 3, do verso 8 ao 11. Vamos. Alamaia da vassoura e cantere barras. Leiam comigo, 3, 2, 1. Produzi, sim, frutos que mostrem vosso arrependimento. Frutos que mostrem o quê?
Quantos já se arrependeram e estão no reino de Deus? Quantos entraram no reino de Deus por meio do arrependimento aí? Chacoalha a mãozinha que eu quero ver. Quem está em casa, Deus está vendo, amém? Aleluia. Então nós temos que produzir frutos que mostrem isso. Preste atenção. As folhas podem mostrar uma aparência, mas são os frutos que vai confirmar, queridos. Nós conhecemos árvores pelos frutos, não são pelas folhas, são pelos frutos. Não pelas folhas, são pelos frutos. Deus se compara à árvore e Ele não quer ver aparência apenas, Ele quer ver os frutos. Os frutos. Somos árvores de bons frutos. Bons frutos, bons frutos. Aleluia. Verso 9. 3, 2, 1. Não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão. Tipo assim, somos salvos. Porque eu vos digo, continue, que mesmo destas pedras Deus pode gerar filhos a Abraão. Deus pode transformar pedra em gente, queridos. Você está entendendo? Você está entendendo? Se do pó Ele fez Adão, que é uma pedra para Deus. Oh Jesus, oh amado. Verso 10, olha lá. 3, 2, 1. O machado já está posto. Aonde? A raiz das... Eita. 3, 2, 1. E toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é o quê? Cortada e lançada no fogo. Meu Deus do céu. É vida ou morte para você e para mim. É vida ou morte, é vida ou morte. É vida ou morte, é vida ou morte. Não tem meio termo. Ou geramos bons frutos, ou o quê? Geramos maus frutos ou fruto nenhum. Árvore inútil, cortada e lançada no fogo. Diga para Deus: eu não sou árvore inútil. Diga: eu não sou um inútil no teu reino. Eu vou cumprir o meu chamado. Diga: eu vou adorar o Senhor com os meus frutos. Verso 11 para concluir, vamos lá. Leiam, 3, 2, 1. Eu, em verdade, vos batizo com água. Para o quê? Arrependimento. Quantos já foram batizados nas águas? Mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o quê? O Espírito Santo e com... Uau! Assim como Jesus fez a figueira, Ele fará com toda pessoa inútil no reino dele. Não é o que está escrito? O machado está posto. Toda árvore que não produz fruto será cortada e lançada aonde? Fogo de quem? Fogo de Deus. Diga: eu não serei lançado. Eu não serei lançada. Então arrependam-se das suas folhas. Arrependam-se das aparências. Arrependam-se e sejam de fato, no nome de Jesus, frutíferos. Sejam frutíferos. Eu declaro e decreto que você é frutífero. Você é frutífera. Onde você pisa, frutifica. Onde você colocar a planta dos teus pés, vai frutificar no nome de Jesus. Ainda que seja em meio a um deserto, haverão frutos. Frutos. Ah, Jesus, se você estivesse entendendo. Meu Deus do céu. Gênesis 1:28. É ordem frutificar. Frutificai-vos, multiplicai-vos, encham a terra, sujeitem a terra e governem a terra. Diga: é ordem. Não é pedido, é ordem. Sejam férteis, aleluia. Multipliquem-se, sejam frutíferos. Ei, você foi criado, eu fui criado, nós fomos criados para frutificar.
frutificar. Em tudo. Em tudo. Em tudo é em tudo. Lembre-se, o seu fruto não é para você, é para os outros. A árvore não sobrevive do seu fruto. São as pessoas que comem do fruto dos frutos das árvores. Vós sois árvores do Senhor, carvalhos de justiça, no nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Quem se arrepende das folhas e começa a produzir frutos dignos de arrependimento, frutos que revelam arrependimento. Vamos lá, levante a sua mão. Eu quero ver a sua mão ao céu. É um decreto sendo assinado, é um decreto sendo estabelecido. Nós somos frutíferos. Nós somos frutíferos. Se prepare para frutificar como nunca, meu irmão. Primavera é tempo em que os frutos começam a aparecer, os frutos começam a surgir, os frutos começam a serem expostos. Aleluia! Glória a Deus, adore a Ele. Levante suas mãos e cante, só para te adorar. E só para te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Só mais uma vez, só para te adorar. Só para te adorar. Diga a Ele, e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Diga a Ele, Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Diga! Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Declare! E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, Jesus, e fazer teu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Instrumental baixinho, suas vozes. Só as vozes, vamos lá. E fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Juntinhos, bem forte, diga. E só pra te adorar, é pra isso que nascemos. E fazer teu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Está
E o véu que separava, e o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora Joga! Agora brilha, e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, Senhor, e fazer teu nome grande, e te dar o louvor que é devido. Deixa fluir, aleluia. Estamos nós aqui. Diga a ele, estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Entregue-se. Estamos nós aqui. Quem está aqui para adorar Ele, aplauda o nome dEle. Louve ao Senhor com as suas palmas, com os seus cânticos. É tão lindo, é tão maravilhoso quando em família nós entregamos a Ele o que é devido. É ou não é maravilhoso, igreja do Senhor? É tão maravilhoso entregarmos a Ele a adoração, que são frutos de lábios que o adoram. Ah, como é bom ser família. Como é bom pertencer a família mais feliz do globo terrestre. Eu sou um apóstolo feliz. E um apóstolo feliz é uma igreja feliz. Um apóstolo feliz é uma família feliz. Até os problemas me trazem felicidade, aleluia. Porque eu nasci para ajudar a superar os problemas. Você está pronto para explodir de alegria? Então vamos lá. Aleluia. Dan, 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 dan. Sem Jesus não dá. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Você permanece, nós permanecemos, como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor, em volta do seu povo. Sim, autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Vamos comigo? Faça assim, ó. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Mais uma vez. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, vai! Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Olhe para alguém e faça assim, ó, não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Diga! Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu. Assim é o Senhor em volta da Big Church. Autoridade e poder, o
dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Mais uma vez, calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei. Não dá, vai! Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, Sem Jesus não dá, vai! Não dá, sem Jesus não dá. não dá, sem Jesus não dá. Pra viver não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem mais uma vez. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá Pra viver não dá. Sem Jesus Suas não vozes. dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Sem Jesus não dá, não. Glória a Deus. Hosanas nas alturas e paz sobre todos aqui.